aqui uma breve apresentação do livro de Apocalipse, mas a gente viu que muita gente, porque vocês sabem, que acaba sendo gravado, acaba surgindo para outros lugares, e as pessoas pediram para que fosse apresentado um resumo desse livro. E eu sei assim, nós fomos muito abençoados com muitas palavras aqui maravilhosas, né? Andréia, Eduardo, Marcelo, enfim, Conceição. E vou tentar ser o mais breve possível, mas eu vou apenas utilizar o texto. Eu não vou falar nada de mim, porque será uma forma da gente quebrar o que está sendo falado no final dos tempos, sabe? Então, muitas heresias têm sido colocadas, né? A tecnologia, a internet, ela vem para o bem, mas também vem para o mal. E aí as pessoas têm colocado uma série de coisas erradas. Eu vou apenas estar me dirigindo ao texto, tá? Então, Apocalipse 21, o livro de Apocalipse, como todos os livros da Bíblia, eles não utilizam exaustivamente todo o assunto. E muita gente imagina que o final dos tempos apenas é apresentado em Apocalipse. Nós vamos utilizar alguns versículos, algumas passagens de outros livros sobre o que vai acontecer no final dos tempos, tá? Vocês podem deixar até o livro aberto, aí, a Bíblia aberta no capítulo 21, enquanto eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 17. E assim, vou tentar ser menos augusto e apenas a palavra de Deus, o que ele está relatando aqui. Eu vou ler uma versão bem fácil, para a gente observar e isso acabar sendo, ficando cada vez mais claro na vida das pessoas. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 17, seria uma passagem anterior ao livro de Apocalipse. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois de Jesus vier, Deus os levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Então, quando o Senhor vier, quando Jesus retornar, primeiro os que já morreram, ressurgirão, e depois aqueles que estiverem vivos, porque haverá um grito de comando e a voz do arcanjo e ao som das trombetas. Então o próprio Senhor descerá do céu. Então nós temos aqui uma sequência: o grito de comando do Senhor, depois a voz do arcanjo e em seguida o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor Jesus descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então é o que tem escrito para cada vida de cada um de nós. E aí, só para complementar agora, no capítulo 21, a partir do versículo 1, e é chamado de novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Talvez a gente, na nossa leitura muito rápida, a gente também tenha percebido isso. Primeiro céu, o atual, a terra e o mar, eles desapareceram. Vi um novo céu e uma nova terra. Já viram que quantas coisas aqui já vão sendo quebradas de tantas heresias que têm sido postadas? Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Não estamos falando dessa distância, nós estamos falando que nós estaremos morando com o próprio Deus, Então, imagina como será isso. Ele enxugará nos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Meu Deus. Observe que está destinado para cada um de nós. Não estou falando, eu, Augusto Varela, apenas dentro da palavra dele, o que está reservado para cada um de nós. Maravilha. Tudo isso que existe de crueldade, de maldade, de dor,
direta com o Senhor. Imagine que privilégio é esse, né? Uma coisa fantástica. Aquele que está sentado no trono, versículo 5, disse: agora faço nova todas as coisas. E também lhe disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. E é interessante porque todo esse universo criado para nós, seres humanos, mas o Senhor, na sua eternidade, né, o eterno. E aqui ele está relatando para a gente algo assim maravilhoso. A quem tem sede, darei água para beber, de graça da fonte da água da viva. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. E aí, versículo 8: mas os covardes, os traidores, que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lugar onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. E aí chama muita atenção também agora no versículo 9: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando nós imaginamos um casamento, nós imaginamos uma aliança que ficará até para o nosso resto da vida, né? E aqui, por isso que nós, povo de Deus, somos chamados a noiva. Essa aliança que acontecerá, porque nós teremos um vínculo com o Senhor, não um vínculo, algo que a gente ora aqui, ele estará, mas não vivemos em eternidade com o Senhor. Vocês imaginam que será a nova Jerusalém, vivendo com Deus Pai e Deus Filho, na presença deles? Será algo maravilhoso, né? E aí então o Espírito me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, uma pedra de jaspe, clara como cristal. E aí, pulando só para o versículo 23, para a gente dar um pouquinho de tempo, olha só que interessante. Primeiro, desapareceu terra, céu e mar. E no versículo 23, a cidade, essa nova cidade, ela não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro de Deus é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, nem se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém nela, ele chama atenção para isso, versículo 27, porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas, ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, Deus, ao qual pertence ao Cordeiro. Já imaginou o que está sendo reservado para cada um de nós? É algo maravilhoso demais, né? A gente consegue perceber isso. E aí no final dessa era, né, Deus habitará com o seu povo na Nova Jerusalém. E todos aqueles benefícios perdidos no jardim do Éden, lá no livro de Gênesis, lá no início, no qual o pecado entrou e aí gerou morte, nós teremos agora restaurados. Israel, a presença de Deus era representada pelo santuário. Na Nova Jerusalém não há templo, né? Porque o próprio Deus e o Cordeiro estarão presentes. Em Gênesis, por causa do pecado, Deus proibiu o acesso à árvore da vida, mas conforme Romanos 8, 20 e 21, abre-se novamente o acesso a essa árvore, né? Também nós temos que a esposa do Cordeiro, nós, a sua igreja, se prepara para o encontro com o noivo, a fim de vivermos em eternidade com o Senhor. E assim, eu acho que cada um de nós aqui fica pensando, né, como é que se deve viver com o próprio Senhor de forma direta, ver o próprio Deus, ver o nosso Senhor, enfim, deve ser uma coisa muito maravilhosa que a gente não consegue ter ideia, né? E aí, em Apocalipse 22, 17, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana ao lado do poço, ele contou sobre a água que podia lhe oferecer, conforme João 10, 15, né? Quando ele fala que ela pede a água, ele diz que daria a água da vida, aquela água, né, que seria para todo sempre. E quando ele fala também que em Apocalipse 22, 20, cedo significa a qualquer momento, devemos estar prontos para a sua volta.
Por isso que a Bíblia, quando ela relata, virei em breve, é para que a gente não simplesmente fique desligado, para que a gente fique ligado em tudo aquilo que a gente faz. Porque senão podemos ser pegos de surpresa. E não é o que Deus quer. Deus quer nos levar para viver toda a vida com Ele, sem ausência do fim. É tão difícil a gente imaginar isso, porque a nossa mente humana ela é sempre inclinada a imaginar algo que tem início e algo que tem fim. Mas algo que sempre existiu, como nosso Senhor, a nossa limitação não permite. Né? E aqui ele encerra a história da mesma forma que Gênesis iniciou. Olha que observe. No paraíso, a grande diferença em relação ao Apocalipse é que o mal foi eliminado para sempre. Lá em Gênesis, o mal entrou a partir da desobediência daquele casal. Mas agora em Apocalipse, ele é totalmente extirpado. Ele vai ser totalmente aniquilado. Em Gênesis, descreve Adão e Eva conversando com Deus. Apocalipse mostra as pessoas adorando a Deus face a face. É algo tremendo, né? Gênesis descreve um jardim com uma serpente do mal. Apocalipse descreve uma cidade perfeita, sem qualquer influência do mal. Porque o mal se foi, ele acabou. E por que qual é a grande diferença, dificuldade das pessoas quando falam de Apocalipse? É porque João, na ilha de Patmos, ele é levado em visão para notar tudo aquilo que o ser humano nunca presenciou. Vocês imaginam batalhas celestiais. É difícil compreensão para todos nós humanos, mas ele retratou. Mas o que Deus nos promete é muito claro aqui, né? E aqui ele coloca que o jardim do Éden foi destruído pelo pecado, mas o paraíso foi recriado na nova Jerusalém. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se nós estivéssemos pensando que nossa vida é apenas essa aqui com 80, 90 anos e acabou tudo, então quem de nós a gente pode aproveitar se apenas é isso aqui? Porque temos tanto compromisso com o Senhor. Mas Jesus, ele venceu a morte para nos mostrar que ele venceria isso que entrou lá no Gênesis, mas que agora ele vive e essa morada, a nova Jerusalém, está separada para todos nós. Eu sei que é difícil, muitas vezes pensam, mas Senhor, eu quero ser tão feliz aqui na terra. Sim, mas além do que nós temos aqui na terra, o que está preparado para cada um de nós, está muito acima do que nós podemos imaginar. Porque, imagina, gente, um corpo glorificado, um corpo que não tem pensamentos de maldade, que não tem dores, que não tem preocupações, enfim, será algo muito maravilhoso para todos nós, né? E o que Deus separou é infinitamente melhor que está por vir, né? E, aproveitando esse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, o memorial, no qual Ele estabeleceu para que tudo aquilo que Ele fez por nós, né, mostrando que nós deveríamos celebrar ou fazer em memória dele até que ele venha na segunda. Eu queria chamar o pastor Edson, o pastor Paulo, para que nos viesse aqui ajudar falando ali os elementos, por ele primeiro Coríntios 11. Augusto, eu posso falar para você uma visão que Deus me deu a teu respeito hoje aqui. Amém. Rapaz, que coisa assim, é impressionante, né? Quando você estava falando, ministrando a palavra, eu via você ministrando a palavra, mas eu via uma cachoeira que ela te cobria, aquela água escorria e eu já não te via mais. Eu via a sua voz saindo sobre as águas. Eu via a sua voz saindo sobre as águas, eu não te via mais. Eu via a cachoeira, rapaz. Eu olhava para poder te ver e não te via. E eu queria ouvir o barulho da água, também não ouvi o barulho da água. Eu ouvia a tua voz, saía sobre as águas. Rapaz, você não tem noção do que o Senhor está fazendo. E o Senhor manda te dizer uma coisa. Não fica preocupado com câmera, não fica preocupado com nada. Deixa Ele falar na tua boca do jeito que Ele quer. Eita glória! Deixa Ele te mover do jeito que Ele acha que tem que te mover. Para que do outro lado, aqueles que estejam ouvindo, Jesus, possam, aleluia, possam de fato receber dentro da sua alma. Alai, que ele é bom que nasce. Halibindou e acaiarada sé.
possa receber dentro da sua alma, mais ainda, aquela testificação. O que está doente receber a cura. O surdo poder ouvir, o cego poder enxergar. Mas Deus está dizendo nessa noite para você: deixa eu tomar a tua boca do jeito que eu quero. Eita! E fazer com que a cachoeira apareça e a tua voz fale sobre a cachoeira. Quem olha não vê você, vê a tua voz sobre as águas. Eita glória! A tua voz tem que aparecer sobre as águas. As águas te cobrem e a tua voz sai sobre as águas. E o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus.